Processo de habilitação. Avaliação psicológica, o pessoal chama de psicotécnico, né? É psicológica que chama. Será preliminar. Preliminar quer dizer antes, ou complementar, durante ou depois, ao exame de aptidão física e mental. Exame de aptidão física e mental é o que vocês chamam de exame de vista, não é? E é exatamente assim. Estou falando que a avaliação psicológica, o psicotécnico, né? Ele acontece antes ou durante aqui a avaliação física e mental, que é o exame de vista. E é exatamente assim. Lá na clínica, primeira etapa de exame, você vai lá e faz tanto o psicotécnico quanto o exame de vista, que o nome correto seria avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Ele será preliminar complementar quando, hein? Quando da obtenção da ACC e da PPD. Bom, eu quero obter uma autorização para conduzir ciclomotor, que é para cinquentinha, né? Eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Preciso. E para PPD, a permissão para dirigir, a habilitação provisória, eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Tanto precisa que você fez, não fez? Pois é. Então essa aqui tá ok. Quando da renovação, bom, eu já tenho habilitação, agora eu vou renovar. Normalmente na renovação é só exame de aptidão física e mental, tá? Psicológico só em alguns casos. Então vamos ver. Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transporte de pessoas ou bem. Esse serviço remunerado aqui é o chamado EAR na habilitação, exerce atividade remunerada. E aí é verdade. Se você tem EAR na sua habilitação, quando você for renovar ela, não é só exame de aptidão física e mental, não. Tem que fazer o psicológico também, tá? Então isso aqui é verdade. Quando da substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, é verdade. Se passou uma temporada nos Estados Unidos, por exemplo, no Paraguai que seja, qualquer país fora do Brasil, e tirou sua habilitação lá. Você não era habilitado aqui não, tirou lá. Foi para lá com uns 15 anos de idade, aproveitou que estava morando lá há muitos anos, tirou a habilitação lá. E agora, anos depois, veio para cá e quer morar aqui no Brasil e quer obter a habilitação brasileira. Precisa passar por todo o processo para tirar a carteira brasileira? Não, a sua habilitação de lá ela é válida. Você só vai precisar de passar por avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Então isso aqui é verdade. A letra D diz que todas estão corretas. Eu sempre digo que quando aparece esse todas assim, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso o macete funcionou, porque a resposta é essa, letra D de dado. Processo de habilitação é o tema dessa questão. Caminhão-trator é um veículo destinado ao transporte de cargas? Não. Caminhão-trator é um veículo que só serve para puxar outro. Vamos imaginar uma carreta. Imaginou uma carreta? Tem o cavalinho e tem a carroceria, a parte de trás, não é? A gente chama de cavalinho e carroceria, mas o Código de Trânsito chama de caminhão-trator, que seria o cavalinho da carreta, tá? Cavalinho. E o que a gente chama de carroceria é o semi-reboque. Então, quando você tem o cavalinho mais o semi-reboque, juntando os dois, você tem a carreta. Beleza? Então, para que serve o caminhão-trator? Para tracionar é puxar, tá? Ou arrastar outro veículo. Quando fala arrastar, dá essa sensação que você está arrastando. Na verdade, é o arrastar no sentido de puxar também, tá bom? Essa aqui é a resposta. Transporte de passageiros? Não. O cavalinho da carreta, ele até carrega ali 1, 2 passageiros ali junto com o motorista, mas até 2 passageiros ele não pode ser considerado um veículo de passageiro. Para ser considerado veículo de passageiro, tem que ter lugar para mais de 2 passageiros. E o cavalinho são 2 só, né? Então não vai. Transporte de pequenas cargas? Não, você até consegue levar ali uma mala, alguma coisa aí, uma caixa de ferramenta, pequena coisa ali dentro do cavalinho, mas não é um veículo para transporte de carga. Ele nem tem carroceria para transporte de carga. Ele só tem mesmo aquela quinta roda que chama, né, que é aquele engate onde o semi-reboque encaixa ali para poder puxar. Então não é para transportar carga, nem pessoas, nem pequenas cargas. É letra B de bola. Falou caminhão, trator, é isso, é para puxar, arrastar outro veículo. Processo de habilitação. É um veículo de tração animal destinado ao transporte de
passageiros. Bom, transporte animal nós temos dois tipos. A carroça, que é para transporte de carga, e a charrete, que é para transporte de passageiros. Não existe veículo misto de tração animal. E aqui todas estão corretas? Não. Eu sei que eu ensino para vocês um macete que diz que quando aparece todas nas alternativas aqui, é que é 80% de chance dessa ser a resposta. Mas 80% não é 100%. Então, hora ou outra, o macete não vai funcionar. Isso é normal, tá? A resposta aqui é charrete, tá, gente? Tração animal que transporta passageiros, ó, é a charrete. B de bola. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer, marque que alternativa que é essa. Assinalar é marcar, beleza? E automatismos são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então aqui, ó, uma não corresponde a um automatismo correto. Qual que não é o automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo. Eu estou procurando qual que não é a certa. Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, então é o jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso, quando você for chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha, erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando na mudança incorreta da marcha. Então, ele tem que posicionar as mãos corretamente. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar a prestar atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então esse é um problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado lá no assoalho do veículo, no fundo. Tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Já para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo todos vão para o mesmo lado da curva, né? Para lá, para cá, mesmo lado oposto da curva, né? Que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio. Então não é bom também. Se for num exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem perde 2 pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, ó, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ó. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem,
Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então aqui está certinho, parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem. Fizer o contrário, se pisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá? Letra C aí é a resposta. Normas de circulação. O triângulo de segurança, acho que todos vocês conhecem o triângulo de segurança, não conhece? É um triângulo mesmo, triângulozinho que ele fica desmontado ali no porta-malas do carro e em algum outro lugar e fica guardado ali. Quando o veículo quebra, acontece um sinistro, um acidente de trânsito, alguma coisa que o veículo fica ali na pista e precisa sinalizar para outros condutores não virem a envolver no acidente ali com você, esse triângulo de segurança você vai e conta ali 30 metros, né, que é mais ou menos exatamente a distância mínima que o Conselho Nacional de Trânsito exige que você coloque o triângulo do local do problema ali. Então, 30 metros, aí vai colocar esse triângulo lá, os carros que vêm ver o triângulo, beleza. E ele é reflexivo, né? À noite um farol bate nele, ele clareia como se estivesse aceso. Então, o triângulo de segurança é um equipamento obrigatório para todos os veículos? Não. Não é para todos os veículos. Tá? Veículos de 2 rodas, por exemplo, não precisa. Então, esse aqui está errado. Um equipamento opcional para qualquer veículo? Não é opcional, não. Ainda mais para qualquer veículo, né? Automóvel, por exemplo, caminhões. Na verdade, quase todos os veículos precisam ter o triângulo de segurança. E aqui está dizendo que qualquer um vai ter ele como opção. É opcional, não é? Além de que esse qualquer aqui é uma casca de banana, e quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana, ela é 90% de ser falsa. Essa aqui é falsa. Então, o triângulo de segurança é um equipamento não obrigatório para veículos de 2 rodas? Isso é verdade. Veículos de 2 rodas, motocicletas, motonetas, ciclomotores, não são obrigados a ter triângulo de segurança. Essa é a resposta. E a letra D diz que nenhuma das alternativas acima está correta. Mentira, a letra C está correta. Então vamos na letra C. Questão de normas de circulação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em marcha a ré é permitido para fugir de situações de congestionamento. Quando eu cheguei numa rua toda congestionada, o trânsito não anda, eu vou voltar de ré até na próxima esquina e ali eu fujo do congestionamento. A gente vê muito isso no trânsito, né? Mas é errado. É proibido? Não, não é proibido fazer marcha ré. Se fosse proibido, o carro nem tinha ré, né? Então não é proibido também não. Letra B está errada. É permitido apenas nas vias sinalizadas? Apenas quem estuda com a gente sabe que é uma casca de banana. CB, casca de banana. Onde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Só pode ser a letra D, né, gente? É permitido em pequenas manobras. Ok, fazer marcha ré em pequenas manobras pode. O Código de Trânsito, a legislação, não fala quantos metros. Quem vai avaliar se a manobra foi pequena é o agente que está fiscalizando, o policial. Ele vai olhar ali, está fazendo uma baliza, dando uma resinha de alguns metros só para sair de trás de outro carro. Tudo bem. Agora começou a inventar muito e vai toda a vida de marcha ré, é infração de trânsito, não pode. Letra D de dado a resposta. Normas de circulação. Sobre preferência, é falso afirmar. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está na rodovia. Sim, essa é a primeira regra, né? A primeira regra de preferência diz que quem está circulando pelas rodovias tem preferência sobre os outros que vão transpor ou entrar essa rodovia. Então, essa aqui é verdadeira. Eu estou procurando a falsa, já vou eliminar essa de uma vez. Os veículos que se deslocam sobre trilhos, trem, metrô, eles têm preferência sobre os demais, sobre todos os outros veículos. Isso é verdade, tá, gente? Nunca vi trem, metrô parar para os outros passar, não. Pelo contrário, é dever de todo motorista parar o veículo antes de transpor a linha férrea. Tem que parar, mesmo que não tenha cancela. Então, isso aqui é verdade, eu estou procurando a falsa, já vou eliminar essa. No caso de rotatória, o que estiver circulando por ela terá preferência. Isso é verdade. A primeira regra é a da rodovia, a segunda regra é a da rotatória e a terceira é de quem vem pela direita, né? Verdade, verdade, verdade. A falsa só pode ser essa. Eu estou procurando a falsa, né?
Num cruzamento não sinalizado de avenida com rua, veja bem, tem uma avenida cruzando com a rua. Não tem placa de parada obrigatória nem dê preferência para ninguém. A preferência do que circula pela avenida. Apesar de que, na prática, os motoristas entendem que isso é certo, isso aqui é a regra, não é, tá? Não tem lugar nenhum da legislação de trânsito dizendo que quem circula pela avenida tem preferência sobre aquele que circula pela rua. Aí você pode questionar assim, poxa, mas não faz sentido eu sair de uma rua, que é uma via de muito menos intensidade de trânsito, e entrar na frente de um veículo que está transitando por uma avenida. Realmente, na prática, não faz sentido. Mas enquanto a legislação de trânsito não for ajustada para corrigir isso, a gente continua entendendo que a única via que tem preferência sobre as demais é essa bonitinha aqui, ó, a rodovia. O resto não, tá? É rodovia. Se não tem rodovia, é rotatória. Se não tem rotatória, é direita. O resto é resto. Então, aqui tá, essa é a falsa, né, que a gente estava procurando, porque a avenida não tem preferência sobre rua, não. Normas de circulação. É permitido transitar pelo acostamento, isso já causa estranheza. A gente sabe que transitar pelo acostamento não é legal, não é bom, com exceção em alguns raros casos. Mas vamos lá. Quando a pista estiver congestionada. Quando a pista estiver congestionada. Ah, beleza. Então quer dizer que eu estou aqui numa rodovia, o trânsito parou, não anda, eu estou vendo que o acostamento está livre, eu vou julgar pelo acostamento e vou transitar por ali para eu sair lá na frente. Se a polícia pegar, é uma multa gravíssima vezes 5, tá? Anote isso. A multa é gravíssima e o valor dela é multiplicado por 5, dá quase R$ 1.500 de multa. Não pode. Quando ocorrer problema mecânico e o seu veículo estiver muito lento, veja bem, eu tive um problema mecânico e o meu veículo está andando devagar demais. Então eu vou pelo acostamento ali, ligo o pisca-alerta, vou pelo acostamento devagarinho. Não pode transitar pelo acostamento nessa circunstância. Professor, mas se o carro der uma pane, estragar e parar no acostamento, aí é outra coisa. Aí o carro não quer andar, né? Você teve que ficar ali imobilizado na via, no acostamento. Você vai sinalizar com um triângulo de segurança, pelo menos 30 metros, que é o que a legislação determina. Vai reforçar ali um trecho bom ali ainda, com galhos e arbustos, para um lado e para o outro, que é para quem estiver chegando de longe já saber que tem um veículo parado de forma perigosa ali, porque deu uma pane mecânica, né? Aí não. Mas agora, transitar não pode. Deu problema? Encosta o carro, liga o pisca-alerta, bota o triângulo, sinaliza para lá e para cá, mas transitar não. Você pode até estacionar ali, né? Não é nem estacionar, né? Imobilizar o veículo ali por um motivo de força maior. Porque o estacionar é algo voluntário, você quer estacionar e você não quis. O veículo não estava andando mais, parou, aí não teve jeito. Então não pode transitar porque, pelo acostamento devagarinho, porque seu carro estava com problema e não estava conseguindo andar, não. Letra C, para acessar lotes lindeiros ou fazer conversões. Lotes lindeiros são postos de combustíveis que têm as margens da via, uma área de estacionamento. Pode. Para você acessar essas áreas, você joga para o acostamento, já vai dando seta e entrando, né? Para fazer conversões, a mesma coisa. Você quer fazer uma conversão à esquerda, por exemplo, na rodovia, você tem que ir para o acostamento da direita, esperar o trânsito liberar nos dois sentidos para depois fazer a manobra. Então, aqui ok, a resposta é essa. Para ultrapassar veículos muito lentos, o trânsito não está parado não, mas está muito lento. Eu vou jogar pelo acostamento aqui, vou fazer a ultrapassagem aqui de uns 5 a 10, que eu já ganho um tempo, né? Não pode, tá? Isso aqui é infração gravíssima vezes 5. Letra C aí, a resposta. Direção defensiva. Diante de uma situação onde outro condutor desrespeite o seu direito no trânsito, você deve deixar que o sinistro aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Para quem ainda não se habituou, sinistro é uma forma técnica que o Código de Trânsito chama os acidentes, tá? Então, quando você vê aí sinistro, está falando de acidente. Então, quer dizer que o cara desrespeitou, eu vou deixar o acidente acontecer só para fazer ele pagar pelo erro? Vocês acham que essa estratégia é inteligente? Imagino que não, né? Eu vou eliminar ela aqui. Letra B. Ceder o seu direito para evitar consequências maiores.
Observando pelo lado da direção defensiva, que inclusive tem como conceito que a gente abra mão do próprio direito, priorizando, dando prioridade, dando mais importância para a segurança e para o bem-estar das pessoas, essa aqui seria a resposta certa. Ah, professor, mas ceder o meu direito, vou me sentir lesado. É porque você está partindo para o lado da legalidade. E aqui nós estamos falando de direção defensiva, onde é o comportamento, o bom comportamento é que deve prevalecer. Se fosse uma questão aqui de legislação de trânsito, talvez até fizesse sentido, né, você ficar com o pé atrás. Mas direção defensiva, ele diz sempre, abra mão do seu direito, evite consequências maiores. Provavelmente essa vai ser a resposta. A letra C, ela diz para você fazer exatamente o contrário, ó, fazer valer o seu direito, imponha o seu direito. Não é isso que a direção defensiva prega, isso que ela ensina. E a letra B, buzinar de forma contínua e sucessiva para alertá-lo. Essa aqui é a conduta mais comum no trânsito, né? Quando qualquer motorista se vê ali numa situação onde o outro está desrespeitando o direito dele, buzina muito, buzina forte, costuma até apelar às vezes, né? Mas não é um procedimento, uma conduta, uma postura, um comportamento adequado recomendado pela direção defensiva, né? Então tá fora, ficamos aí com a letra B de bola mesmo. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então tá fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não é. Aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, ó, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado.